nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos, aqui estamos reunidos para celebrarmos a festa da Senhora dos Anjos, neste dia de Todos os Santos. E antes de dar início a esta festa, ou a esta celebração, quero assim dizer aqueles que diretamente contribuíram para esta festa com os seus donativos, chamados assim festeiros. Dos 27 que se tinham comprometido há um ano atrás, que aqui estávamos reunidos, assim assumiram esta responsabilidade de 23. Desses 23, Ana 27 de Solival, Ana Zita Vieira da Silva, Maria Teresa Gonçalves, Jamarel Vieira Marcos, Edgar Lopes Lira e Gida Silva Lopes, Orlando José Gonçalves Coito, Cecília Marcos, José Luís Barros Bonito, Maria da Conceição Vieira Marcos, também Xana Dijá, que é estrangeiro, Asval Gonçalo Rodrigues, Manuel Castanho, Carlos André Marques Pita, Quintino Fontes Alho, José Luís Gonçalves Pita, António Luís Romão Vera Cruz, João Vieira Caetano, João Miguel da Silva Câmara. E também contribuíram Confraria do Santíssimo Sacramento, Confraria de Nossa Senhora da Piedade e a minha pessoa. Vamos sim participar nesta celebração, reconhecendo que somos pecadores e ouvindo assim, através do grupo coral, este canto, esta petição ao Senhor. Senhor, Deus,
eterno e potente, que nos concedeis a graça de honrar na única claridade dos méritos de todos os santos, dignai derramar sobre nós, em atenção tão numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi outro anjo subir do nascente, com o cinete marcado por Deus vivo. Ele brandou com voz potente aos 4 anjos, incumbidos de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número de que estavam marcados, 140.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois vi surgir numa multidão que ninguém podia contar e provinha de todas as nações, do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão, e bradavam com voz forte: a salvação é devido ao nosso Deus, que os anjos formaram círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 viventes. Prostrataram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciões tomou a palavra para me dizer: esses que vestem as túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E eu respondi-lhe: Senhor meu, tu é que o sabes. Ele retorquiu-me: são os que vieram da grande tribulação e que levaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Thank you.
São João. Caríssimos, vede que admirável o amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus. E só não, de facto, se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que está nele, esta esperança, glorifica-se a si mesmo, por ser puro, como Ele é puro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu a multidão e subiu ao monte. Depois sentou-se, e os discípulos aproximaram-se dele. Tomou então a palavra e começou a instruí-los nestes termos. Felizes os pobres que são no seu íntimo, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque hão de ser consolados. Felizes os humildes, porque hão de possuir a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque hão de alcançar misericórdia. Felizes os puros de coração, porque hão de ver a Deus. Felizes os obreiros da paz, porque hão de chamar-se filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino dos céus. Felizes sereis, quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo vos acusarem de toda a espécie de mal. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Santificado, santificado.
misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste os vossos apóstolos, deixe a paz, dou-vos a minha paz, não deixe os vossos pecados da fé da vossa Igreja, dá-nos a paz segundo a vossa vontade. Vós os dias com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz de Cristo. chamados assim os festeiros. Dos 27, Tito Olival, Ana Zita Vieira da Silva, Maria Teresa Gonçalves, Jamarel Vieira Marcos, Edgar Lopes Lira e Gida Silva Lopes, Orlando José Gonçalves Coito, Cecília Marcos, José Luís Barros Bonito, Maria da Conceição Vieira Marcos, também Xana Dijá, que é estrangeiro, Asval Gonçalves Rodrigues, Manuel Castanho, Carlos André Marques Pita, Quintino Fontes Alho,
José Luís Gonçalves Vita, António Luís Romão Vera Cruz, João Vieira Caetano, João Miguel da Silva Câmara. E também contribuíram Confraria do Santíssimo Sacramento, Confraria de Nossa Senhora da Piedade e a minha pessoa. Vamos sim participar nesta celebração, reconhecendo que somos pecadores e ouvindo assim, através do grupo coral, este canto, esta petição ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Potente que nos concedeis a graça de honrar na única solaridade dos méritos de todos os santos, dignai derramar sobre nós, em atenção de numerosos intercessores, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi outro anjo subir do nascente, com o cinento marcado por Deus vivo. Ele brandou com voz potente aos 4 anjos, incumbidos de causar dano à terra e ao mar. Não causeis dano à terra nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. E eu vi o número de que estavam marcados 140.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois vi
E os anjos formaram círculo em volta do trono, dos anciãos e dos 4 viventes. Prostataram-se diante do trono, de rosto por terra, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra para me dizer: esses que vestem as túnicas brancas, quem são e de onde vieram? E eu respondi-lhe: Senhor meu, tu é que o sabes. Ele retorquiu-me: são os que vieram da grande tribulação e que levaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. À vossa direita, Senhor, está a rainha. Filhas de ramos. À vossa direita está a rainha, ornada com ouro e alfim. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. De tua beleza se enamoram. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Cheias de entusiasmo e alegria, entram no pátio. À vossa direita, Senhor, está a rainha do céu. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus viu a multidão e subiu ao monte. Depois sentou-se. E os discípulos aproximaram-se dele. Tomou então a palavra e começou a instruí-los nestes termos: Felizes os pobres que são no seu íntimo, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque hão de ser consolados. Felizes os humildes, porque hão de possuir a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque hão de alcançar misericórdia. Felizes os puros de coração, porque hão de ver a Deus. Felizes os obreiros da paz, porque hão de chamar-se filhos de Deus.
Felizes os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino dos céus. Felizes sereis quando por minha causa vos insultarem, vos perseguirem e mentindo vos acusarem de toda a espécie de mal. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, boa tarde a todos. Antes de iniciar a minha reflexão, uma palavra de saudação ao vosso pároco, por ter agido este convidado e a nossa fraternidade. Somos irmãos nesta caminhada do presbitério e na assunção desta missão de anunciarmos a palavra de Deus nas comunidades. Meu muito obrigado. Também um bem-aja aos festeiros e a todas as pessoas, de uma forma ou de outra, se animaram e se entregaram ao trabalho e à disponibilidade do coração para edificarem este evento, esta festa, em honra da Senhora dos Anjos, neste lugar. Que todos, nesta hora, estejam felizes, alegres e recompensados, para que depois, na vida do dia-a-dia, nós possamos expressar tudo o que representa louvarmos Maria, bendizermos o seu nome, escutarmos a palavra de Deus e que depois ela se traduza na alegria do nosso viver. Vamos então olhar os textos um bocadinho, os textos que nós proclamamos, e ver quais são os ensinamentos que depreendemos do pão por Deus, como se falava tanto antigamente. Hoje as crianças e os jovens celebram mais o Halloween nas escolas, por força da comunicação social e pela sociedade mercantilista em que nós vivemos, e portanto vão-se tomando outras tradições que não são propriamente aquelas que fazem parte da nossa cultura religiosa, da nossa cultura social, e que já fazem parte do nosso meio, pelo menos há 500 anos. De qualquer forma, nós temos ainda na liturgia esta dinâmica dos santos. Neste lugar temos Nossa Senhora dos Anjos, e que nos leva também a fazer essa invocação associado a este dia, que é o dia de todos os santos. E vai dizer que à volta do trono de Deus, à volta do trono, se quisermos, Nossa Senhora, estão todos os eleitos de Deus, os anjos e os santos, aqueles que Deus coroou da sua glória, da sua São João, através de São Mateus, as bem-aventuranças. Ou então, através desta tradução belíssima também, da felicidade, da invocação daqueles que são felizes. Cada uma delas, aparentemente, poderiam ser ou deveriam ser coisas muito angelicais, muito do céu, mas afinal são coisas da vida, são coisas do mundo, são coisas da realidade concreta. Reparem, assumem os valores que levam à felicidade. Vamos encontrar a designação também do Reino de Deus. E vamos encontrar algumas expressões que são próprias do céu, se quisermos. São próprias do lugar de Deus. Mas tudo o resto, o conteúdo essencial das bem-aventuranças, é tudo ele da vida, é tudo ele da realidade concreta. E reparem que... Diga. Está bem, eu estou a tentar dizer. Ora bem, então as bem-aventuranças é essa realidade concreta de Deus, e que é um apelo para que no nosso dia-a-dia nós sejamos capazes de viver determinados valores. Então reparem como eles são bem concretos. Ter o coração puro, ser misericordioso, chorar. Ora, quem é que não tem essa experiência do chorar? Ser humilde, bem, por causa do nome de Jesus. Portanto, são tudo realidades e expressões e valores que fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história.
E então isto o que é que quer dizer? Jesus o que é que nos quer dizer com este texto belíssimo das bem-aventuranças? É de que, na realidade concreta da nossa história, do nosso viver, nos passos do nosso dia-a-dia, nós sejamos capazes de viver essa dimensão da santidade. E podemos ser santos já aqui e agora. E é interessante que às vezes, quando nós queremos menosprezar alguém, rebaixar alguém e até insultar alguém, dizem, tu, quando pensamos que não tem os pés assentes na terra, ou quando tem alguma ilusão relativamente a estes valores, nós dizemos, tu cá és um santinho, tu és um beato. Ora, quando estas expressões são todas elas de felicidade, são todas elas positivas, beatos e há aquele que é feliz, portanto acaba por não ser um insulto. Porquê que isto acontece? Porque nos incomoda a verdade, porque nos incomoda a luta pela justiça, porque nos incomoda, tantas vezes poderá eventualmente nos incomodar a seriedade de uma pessoa. É por isso que quando nós dizemos que a santidade não é uma coisa de mortos, mas uma coisa de vivos, não é para nós alcançarmos quando estivermos sepultados, quando estivermos no além, não, é uma coisa do aquém, é uma realidade do aqui e do agora. E é por isso que nos leva a pormos os pés bem assentes na terra, com certeza, porque também ser santo não significa ser tonto. E Deus não quer que nós sejamos tontos, mas quer que nós sejamos lúcidos, que nós tenhamos os pés bem assentes na terra, com certeza, tendo a consciência de sermos simples, humildes, lutarmos pela verdade, termos fome e sede de justiça. Então esses valores não são tão importantes, ter fome e sede de justiça. Santa Catarina de Sena diz uma frase que é muito bonita. Diz, ser santo é aquele que tem fome de Deus. E saciada essa fome, volta a ter fome de Deus. E nunca mais acaba. Porque, então, todos os dias, quando temos necessidade de comer pão todos os dias, então também temos necessidade de Deus todos os dias. Se temos fome do pão material todos os dias, temos fome de Deus todos os dias. Até um dia em que alcançaremos a plenitude de Deus. Até um dia em que nós entraremos também nessa realidade da glória de Deus. O Apocalipse falava numa expressão dos 144 mil, que às vezes faz muita confusão na cabeça das pessoas por causa das testemunhas de Jeová, que dizem que só 144 mil é que se salvarão. Mas logo a seguir tem um outro versículo no mesmo texto e que vai dizer: há uma multidão incontável nesse lugar de Deus. Portanto, o 144 é apenas um número simbólico, é uma perfeição, é um número muito mais largo do que aquilo que ele representa. É uma infinitude, não tem fim. É por isso que os salvos de Deus, os que alcançam o lugar da glória de Deus, é uma multidão infinita, nunca mais acaba. É por isso que descansemos, chegará também a nós o dia da salvação, a santidade de Deus, a glorificação de Deus também nos está reservada. Ora, irmãos e irmãs, para este dia em que nós aqui neste lugar invocamos a Senhora dos Anjos, são essas entidades que hoje estão muito na moda, os anjos estão muito na moda. Há dias ouvi falar que houve um curso no Funchal sobre arcanjos e anjos. Ora, as pessoas até hoje querem estudar essa realidade. Ora, não sei se será no verdadeiro sentido da espiritualidade desses entes de Deus. E nem sei se também, muitas vezes, também não quero julgar, não estive presente, mas só me deram conta disso. E o que eu acho é que é importante nós olharmos para essa realidade e que nesta invocação, neste lugar, Nossa Senhora aqui aparece como a Rainha dos Anjos. É interessante esta invocação e tentarmos descobrir por meio está associada a essa realidade angelical. Desde o primeiro momento da sua conceição, o anjo Gabriel veio ao encontro de Maria e vai transmitir-lhe as palavras de Deus. E as palavras que correspondem à missão. Na catequese, que havia o nosso anjo protetor, aquilo que era o do nosso nome, se quisermos, aquilo que era o que estava dentro. Os anjos são mensageiros de Deus, são protetores da nossa vida, são protetores da nossa existência. Mas, para que eles sejam e tenham, de facto,
uma verdadeira comunhão que Deus tem para nos transmitir. E também o pedido que Deus faz através dos anjos, eventualmente, para que nós saibamos cumprir a nossa missão de homens. Ser capaz de viver aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus quer que nós realizemos e que seja, de facto, pôr em prática, em primeiro lugar, esses valores das bem-aventuranças, que, através desta tradução de São Mateus, do Evangelho de São Mateus, são as palavras, é a palavra da felicidade. Ser santo é ser feliz. Ser santo é estar bem consigo mesmo. Ser santo é estar bem com Deus. Ser santo é ter descoberto essa realidade de Deus que não sacia já, aqui e agora, mas que todos os dias o põe à procura dessa realidade de Deus, para que se alimente, para que se robusteça, para que se encha de coragem, para que se encha dessa sensibilidade em relação à justiça, como nos falava o Evangelho, uma das bem-aventuranças. Felizes aqueles que têm sede e fome de justiça, porque de facto precisam dessa fome para que se ponham a trabalhar, para que se ponham a lutar, para que sejam militantes na construção da vida social, para que sejam militantes ativos e empenhados na construção da sua casa, da sua família, para que sejam realmente cumpridores, exemplares, exímios, zelosos das suas tarefas, da sua missão, em nome de Deus, porque nós estamos no mundo para cumprir uma missão em nome de Deus. Que os santos, então, através de Maria, venham ao nosso encontro e nos transmitam e nos inspirem, não como entidades concretas, mas como entidades misteriosas e espirituais, que nos falam aos ouvidos do coração, que nos falam aos ouvidos da nossa alma e nos põem depois em marcha e nos põem depois a mexer, digamos, para construirmos de facto um mundo mais bonito, um mundo mais solidário, um mundo mais honesto. Então qual é que há aquele que é feliz? E há aquele que é feliz para si e transmite a sua felicidade. Então o santo é aquele da realidade concreta, é aquele que perdoa, é aquele que acolhe. Ainda ontem as crianças eram do primeiro volume da catequese, dos meninos. O Santiago e o Nuno tinham brigado. E o Nuno tinha chamado nomes ao Santiago. E na sacristia o Santiago veio-me dizer: o Nuno está assim a me chamar nomes. E eu disse: vais chamar o Nuno, que é para a gente conversar com ele. Estivemos a conversar e perguntei ao Nuno como é que era o nome do colega a quem ele chamava nomes. Ele dizia: ele chama-se Santiago. E então, porquê é que lhe chamas outros nomes, se tu sabes o nome dele verdadeiro? Diz: vão um e outro dar um grande abraço. E eles deram um grande abraço. E na missa, depois deram o seu testemunho. E disseram que tinham dado um abraço um ao outro. Ora, a santidade é esta dos corações puros que nos falava o texto de São Mateus. E ter o coração puro é ser capaz de dar um abraço. É ser capaz de se reconciliar com aquele que precisa de reconciliação. É ser capaz de ter um gesto na realidade concreta. É capaz de lavar aquele com quem tem responsabilidade. É capaz de dar comida àquele que está à sua responsabilidade. É capaz de ser solidário. É capaz de ter a consciência da paz, como nos dizia também uma das bem-aventuranças. Felizes os construtores da paz. Portanto, a santidade passa por estes gestos concretos do dia-a-dia. É por isso que eu gosto de dizer que a santidade ou a felicidade não é uma coisa para depois da morte. Não é uma coisa para o além. Não é uma realidade que está acima das nuvens. Não é uma realidade exclusivamente dos anjos. Não! Os anjos vêm ao nosso encontro para dizer a cada um de nós: tu podes realizar sinais, elementos de santidade e que te façam verdadeiramente feliz. E contribuas depois para a felicidade e para a alegria daqueles que estejam à tua volta. Portanto, fiquemos com esta ideia. Ser santo não é uma realidade para depois da morte, não é uma realidade para mortos, mas para vivos, para nós que estamos ainda aqui, na horizontalidade. E queremos viver, de facto, de acordo com esses valores
das bem-aventuranças ou da felicidade que esta feliz tradução de São Mateus nos apresenta. E que depois seja então essa busca constante que nunca nos leva a estarmos saciados, como nos ensinava Santa Catarina de Sena, mas que seja essa fome que nós sentimos todos os dias, para que todos os dias recarreguemos o nosso coração, a nossa alma e irmos para diante, sempre à busca de Deus, até um dia em que então entraremos nesse lugar da glória e participaremos dessa festa, dessa plenitude, dessa glória que Deus reserva para todos os seus eleitos, para todos os seus santos. E que afinal é a humanidade inteira. E como diz o Papa Francisco de uma forma extraordinária, como é que a humanidade inteira, mesmo que seja o pior bandido do mundo, não se há de salvar, quando o nosso Deus não sabe fazer outra coisa senão amar. Portanto, irmãos e irmãs, é este Deus que nós descobrimos, é este Deus que nos alimenta, é este Deus que nos convida à santidade e à felicidade. Então, na realidade concreta do dia a dia, vamos ao encontro, como também nos ensina o Papa Francisco, e não deixemos ninguém para trás, porque Deus quer levar todos para diante, quer salvar a todos, quer levantar todos do chão, porque quer que todos estejam bem, estejam felizes, estejam em paz. A santidade é isso e está verdadeiramente ao nosso alcance e está nas nossas mãos, inspirados pelos anjos, por Maria, pelos santos que já partiram e que estão na glória de Deus, para que nós também sejamos capazes de construir aqui e agora essa realidade da santidade a partir do nosso viver concreto. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta malta ei, todos os santos são mais caldas. Quando se pode ver que alguém está fechando o outro, aqui está não, se pode ver que eu vou para a igreja, para a escola. Supõe-se que de si foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus onde está sentado à direita. De novo vai vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho há de glorificar. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos. Reunidos na fé para celebrar as maravilhas de Deus, supliquemos que inspire as nossas orações para que saibamos o que devemos pedir. Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo António, pelos sacerdotes e ministros sagrados e pelo povo que lhes foi confiado, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelas autoridades públicas e seus colaboradores, para que promovam fielmente o bem comum, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos os que se encontram em viagem, pelos cativos e pelos prisioneiros, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos na mesma fé e piedade, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Por todos aqueles que contribuíram para esta solenidade, no especial dos festejos, e todos vós aqui presentes, que o Senhor acumule todos os bens, muita saúde, muita paz. Oremos ao Senhor. Fazei, Senhor, que vos sejam agradáveis as orações da vossa Igreja suplicante, concedei-lhe pela vossa misericórdia o que por seus méritos não ousa esperar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Selhai-me, Senhor, os dons que vos apresentamos, em honra de todos os santos, fazendo cindir a intercessão daqueles que já alcançaram a imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, nossa salvação, dar graças sempre em toda a parte. Hoje nos dás alegria celebrar a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém celeste, onde a Assembleia dos Santos, nossos irmãos, glorifique eternamente o vosso nome, peregrinos dessa cidade santa. Para ela caminhamos na fé e na alegria, ao ver glorificados nos filhos da Igreja, que nos deste como exemplo e auxílio para a nossa fragilidade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo todos numa só voz. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebeste o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Celebrando agora o Senhor Real da morte e ressurreição do nosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graça por nos emitir a vossa presença para vos servirem a santos mistérios. Homemmente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de um dia também participarmos na vida eterna. Com a Virgem Maria, Senhora dos Anjos, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém.
livre do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste a vossa voz, deixe a paz, dou-vos a minha paz, não deis os nossos pecados da fé da vossa Igreja, dar-lhe a paz segundo a vossa vontade. Vós diz com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz de Cristo.
Senhor nosso Deus, porque a fonte de santidade admirável em todos os santos, e confiadamente vos pedimos a graça de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor, e passarmos desta mesa de peregrinos ao banquete da pátria celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora preparar-nos para seguirmos com a procissão, indo à frente da cruz, depois vai assim as crianças, as promessas, os festeiros, estão identificados cada um com uma rosa, e depois vem o ator, os sacerdotes, a banda e todo o povo. Vou dar aqui um tempo para que assim alguém tome a iniciativa e ajude a organizar. Olha só.